A palavra agora é para você que entrou aqui na igreja e não pegou a ceia. Eu não sei qual é o entendimento que você tem sobre esse momento. É um momento muito sério. O apóstolo Paulo, ele falou: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma o pão e depois beba o cálice. Isso traz para mim e para você uma advertência de algo que é sério. Não é de qualquer maneira, não é vou tomar a ceia de qualquer jeito, não é isso. Agora, o exame bíblico é para que o Espírito Santo nos mostre se há algo que não está compatível com a palavra. O exame é para isso. Pode uma pessoa tomar a ceia e estar vivendo uma vida em pecado. Não pode. Está comendo e bebendo para si juízo. Isso não pode. Pastor, mas eu pequei. Você pecou, errou, se arrependeu é uma coisa. Você viver no pecado é outra. Então qual é a palavra? Se você está em pecado, vivendo em pecado e não quer se arrepender, não pegue os elementos. Se tu pegou, devolve. Tu está entendendo? Agora, se você, como eu, não é perfeito, quer fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes erra, mas fala: eu não me entrego, eu quero viver com Deus, a minha vida é com Deus, não vou viver em pecado, vou quebrar esse ciclo, eu não quero, eu quero comunhão com Deus. Então você pega os elementos para ceiar, porque hoje é o dia de você arrepender, fechar uma porta e reafirmar sua comunhão com Deus. Então, se você pegou os elementos e fala: pastor, e você não pegou e fala: mas eu quero comunhão com Deus, eu quero viver com Deus, e se tem uma porta aberta hoje, eu fecho, em nome de Jesus. Então você pega os elementos, levanta a mão aí, refaz a sua comunhão com Deus nessa manhã e sai daqui para viver de outra forma. Você fala: pastor, não peguei, mas eu quero pegar os elementos da ceia, porque eu quero estar em Cristo e com Ele. Se tem alguém, levanta a mão aí, a gente vai chegar até você. Se chama um dos nossos irmãos aí, né? Se tiver alguém que não pegou e quer pegar, amém? Então segura os elementos. É com muita alegria que nós pegamos o pão e falamos: nós temos comunhão com Deus. Senhor, obrigado, porque Jesus, através do teu sacrifício, nós cremos de tudo que foi feito na cruz do Calvário. Hoje nós temos vida, e temos vida em grande abundância. Obrigado, que ao comermos esse pão, bebermos desse cálice, nós sejamos renovados, fortalecidos em Ti. No nome de Jesus, vamos comer do pão. Amém. Ergue o teu cálice aí. Como se fosse um prêmio. É um prêmio. O sangue que foi derramado por mim e por você era para que nós tivéssemos padecido pelos nossos pecados. Mas Ele morreu por mim e por você. E hoje nós temos vida. O plano perfeito. Foi o plano perfeito, irmão. Foi um plano maravilhoso, que fez com que, olha para o teu lado, olha quanta gente alcançada, olha aí, você nem conhecia esse irmão aí, irmão, não sabia nem de onde ele era, tu não sabia nem que ele tinha nascido, mas o sangue de Jesus, ele nos uniu, não foi verdade? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou.
beber do cálice? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Uma salva de palmas ao Senhor! Irmão, olha para mim. Olha para mim. Eu vou te dar uma palavra de Deus agora. Porque Deus está falando contigo. Porque está abatida, ó minha alma. Esse é o salmista falando: por que eu estou triste desse jeito? Ele já sabia o que fazer. Aí ele fala: alegre-se, pois, em Deus. Você que entrou triste hoje aqui, abatido, se alegra agora em Deus. Se alegra no teu Deus. Começa a dar glória a Deus aí, irmão. Começa a agradecer. Dá aleluia. Exalta Ele. Fala: obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Aplauda mais ao Senhor. Amém. Senta aí, irmão, que eu tô que tô. Senta. Aqui. Tu chegou, mais ou menos tu vai sair daqui, irmão, eletrizado pelo Espírito. Até Jesus voltar, meu irmão, eu vou falar para você. Até Jesus voltar, eu falo com Deus. Cara, eu não nasci para... Eu falei para eu não nasci para ficar em bode, não. Eu não aceito. Quando a angústia vem querer me pegar, quando a preocupação vem querer me pegar, às vezes eu até pego um pouco, sabe? Assim, dá uma... Cara, dá 2 minutos, eu entro no banheiro, eu entro em casa, eu falo assim: quê? Não, eu nasci para ser alegre. Eu nasci para ser luz, eu nasci para ser sal. Onde eu for, eu vou salgar esse negócio. Amém? Vamos lá. Eu tenho aqui até 11h30 para terminar, tá? Ó, hoje eu posso. Que eu tô com as horas de mais tarde no crédito, tá? Gente, já estão falando tão mal de mim, poxa. Mas deixa para lá. Deus sabe, né? Nosso coração, né? Rapaz, eu aprendi um negócio na minha vida. Quem faz e sabe o que está fazendo, não tem que justificar nada. Eu não tenho que justificar absolutamente nada. Então, vamos para o que é mais interessante. Amém, irmãos? Bom, nós inauguramos agora a nossa série Rompendo os Limites da Oração. Cara, isso daqui é um negócio que muda a vida. Essa semana, quarta-feira, eu fiquei, eu acho que algumas horas no telefone com o Tony, conversando. E a gente estava conversando e conversamos sobre oração. Eu tive que lembrar ele, né? Falou: mas o tema desse... o tema desse mês, né, nas igrejas, né, é oração. Ele falou: caramba, é mesmo, Glaucio? E eu estava falando com ele, eu falei assim: o Tony, sabe o que eu percebo hoje? Que a igreja hoje ela está com uma deficiência muito grande na questão da oração. Porque as pessoas não aprenderam o que é oração, as pessoas não entendem o que é oração e as pessoas não oram. As pessoas não têm tido vida com Deus. Elas estão nas atividades da igreja, elas estão tocando, elas estão com TV, elas estão dando aula de geração vida, estão no bem-vindos, elas estão muitas vezes pregando. Mas elas não entenderam que a oração, ela é algo primordial, porque a oração, ela
É lá que você vai ter um contato direto com Deus. A oração, ela abre a porta para o sobrenatural acontecer. E eu fico vendo, todo mundo tem problemas, nós temos problemas, todos nós. Eu não estou minimizando os problemas e nem querendo dizer que eles não existem. Mas, irmãos, eu falei para o Tony, não tenho tese, não tenho estatística, eu tenho uma impressão no meu coração, não sei provar, mas eu tenho uma impressão no meu coração, de que, irmãos, o problema das pessoas, das lideranças, não é só o problema é que elas não estão orando, elas não estão tendo vida com Deus. E quando esse secreto, ele não acontece na nossa vida, nós vamos nos desesperando quando as tempestades, elas se aproximam de nós. Porque, irmãos, por mais que você tenha problema, por mais que você tenha dificuldade, por mais que você tenha desafios, que coisas graves aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua família, por mais que tudo isso aconteça, quando você tem uma vida de oração, você fica de pé. Porque na oração Deus fala, cara, eu deixo de ser pastor, de verdade. Eu deixo de ser pastor. Se você não insistir na tua vida de oração e você não vir Deus falar contigo de forma até que você vai ter uma experiência com Deus. E outra coisa que eu falo isso, um crente tem que ter uma experiência sobrenatural, pelo menos uma sobrenatural com Deus, na vida. Se você nunca teve uma experiência sobrenatural, que tu não fala assim, cara, eu não sei o que é, mas Deus estava aqui. Se você que está aqui nunca teve, busque. Porque o dia que você tiver um encontro com Deus, você nunca mais é o mesmo. Você pode ter tido um encontro com essa igreja, com as pessoas, com os irmãos, mas se você não teve um encontro com Deus, você não muda a sua vida. Pode ser religioso, pode conhecer a Bíblia, pode até pregar, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas eu tenho isso para mim. Se tu não tiver um encontro com Deus, tu não é impactado, você ainda fica assim, será que Deus está, será que Deus fala porque Ele nunca falou contigo? Só falou com o outro? Mas o dia que você tem encontro com Deus, o dia que Paulo estava indo para Damasco e que Jesus apareceu para ele e falou, quem é você? Ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue, levanta agora e vai. Desde aquele dia, nunca mais Paulo voltou atrás. Porque ele sabia agora ele sabia quem era o Deus dos cristãos. Quando Jacó, no Val de Jaboque, viveu anos, mais de 40, 50 anos, sabia quem era Deus, falava de Deus, conhecia a lei de Deus, mas nunca tinha se encontrado com Deus. Quando Jacó se encontra com Deus no Val de Jaboque, naquela oração, e naquele dia ele fala, eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Ele insistiu na oração. Deus tocou ele, nunca mais ele foi o mesmo. Ele foi e ele é até hoje conhecido. E tem hoje o estado de Israel, porque o nome dele passou a ser Israel. Nunca mais foi o mesmo. Essa palavra, irmão, nem entrei no meu esboço, eu estou falando só do meu coração. Essa palavra que eu estou falando para você, ou você vai entender, pedir para entender o que é oração e o que é encontro com Deus. Essa igreja, irmão, é para estar incendiada. Eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu não quero talento. Por que essa igreja não está explodindo de gente cheia de Espírito Santo? Eu quero líderes. Eu sento em reunião, eu quero líderes. Cadê os líderes? Cadê homens e mulheres que eu olho e falo, que homem de oração, que mulher de oração, que vida ilibada, que testemunho. Abre a boca, abençoa. Cadê? Onde estão essas pessoas? Eu não estou te acusando. Eu estou constatando.
Muitas coisas nós não fazemos nessa igreja, nós não crescemos porque nós não temos pessoas habilitadas para pegar uma liderança. Qual é a habilitação, pastor? Tem que ter 3º grau completo? Tem que falar 4 idiomas? Tem que saber... Não. O primeiro requisito tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí, irmão, pode ser pescador, pode ser doutor, pode ser ambulante, pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser o que for, não importa. Mas se for cheio do Espírito Santo, vai ser usado poderosamente. Pedro é o grande, Pedro, os discípulos, e nessa área não tem acepção. Pode ser o mais, porque o que tem mais intelectualidade, o que é mais bem preparado, Deus manda para outro lugar, para poder lidar com os letrados. E até quem não vai, Deus faz do jeito que Ele quiser. Mas o que precisa? Ser cheio do Espírito Santo. O que essa série tem que despertar no teu coração e no meu? Que você precisa ir para o secreto. Você vai ver, irmãos, 1 milhão de problemas que você está vivendo, 1 milhão de problemas na mente, no coração, 1 milhão de coisas que você está preocupado, que você não dorme. Quando você entrar para o lugar da oração, mas de forma séria, focada, intencional, sem desistência, até Deus falar, você vai ver, você não vai mais andar preocupado. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Lá no secreto Deus fala contigo. Lá no secreto Deus, Ele te consola. Lá no secreto Ele fala: rapaz, filho, olha, vai ser assim, descansa. Você vai ver, olha, você vai ver a minha mão. Essa semana eu vou fazer. Deus fala, cara. Aí tu tá no meio do tumulto todo, levanta, todo mundo sabe o que você está vivendo. Cara, olha para você e fala assim: ué, mas tu não está preocupado? Aí tu fala assim: não, tem um desafio aí, mas por quê? Não, cara, Deus já falou comigo. Deus já falou comigo. O quê? Deus já falou comigo que essa situação Ele já botou a mão. As pessoas te chamam de doido, te chamam de maluco. Quantas vezes, irmão, Deus falou comigo no secreto e eu fiz o que Deus falou comigo e me chamaram de doido. É doido. É maluco, como é que vai fazer isso? Como é que faz assim? Mas por que está fazendo assim? Não era por nada, era só porque Deus tinha falado comigo. Faz isso. E muitas vezes Deus falou comigo: não faz. E muitas vezes eu fiz besteira. Por quê? Porque eu não fui lá ver o que Ele tinha a falar. Aí quebrei a cara. De vez em quando eu dou uma quebrada de cara. Irmão, eu falo o que eu sou isso, é isso. Eu erro igual você, às vezes eu quero fazer no meu braço, só dá errado. E parece que eu não aprendo. Tem alguém aqui, igual a mim? Não, é bom, não, vai ser de Deus, é de Deus. Deus abriu a porta. Aí, né? Tu fica lá, pô, se eu tivesse só orado. Se eu tivesse orado. Eu estava conversando com minha cunhada ontem, e ela estava dando um testemunho exatamente desse testemunho. Ela falou: cara, estou pagando, eu estou numa concentração, acabou, tá? Mas eu estou pagando um negócio que eu fiz só porque eu não consultei Deus, eu fiz uma besteira. Estou colhendo esse fruto doído aqui. Mas eu falei para ela assim: isso não tem nenhum problema. O bom disso tudo é que pelo menos Deus te mostrou que você fez errado. O pior, irmão, é quando nós fazemos errado e ainda assim continuamos errado. Deus quer mostrar, a pessoa continua no errado e ela acha que está certa. Falei: cara, se tu teve o discernimento de ver que isso foi nada a ver com Deus e que cara, você já está livre e liberta. Falou: nunca mais faço isso. Parece até que não tem a ver com coração, né? Mas tem, tá? Essa foi aqui, ó.
Ó, tô em casa, irmão, tô em casa, entendeu? Quando eu vou pregar na igreja outra igreja, aí eu me controlo mais. Mas aqui, irmão, não tem esboço certo, não. Veio do meu coração aqui, eu sei quando eu sei que é de Deus, eu sei que isso daí é porque não sou eu, é porque eu sei que isso aí é transbordando de Deus para você. Irmãos, você tem que sair da casa de Deus, você tem que sair de uma palavra, você tem que sair com o teu coração assim, cara, eu vou mudar essa história na minha vida. Eu vou mudar isso. Bom, vamos ler lá, vamos para o texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Fiquei até com sede. Se eu pudesse pegar isso que eu estou falando para botar dentro da tua cabeça, a força, posso. Mas o Espírito Santo pode. E ele é suave, né? É por isso que Deus não deu esse poder para a gente, né? O pastor, imagina, pastor bruto. É quebrar todo mundo. O Espírito Santo não, ele vem suave, né? Ele vem lá com a suavidade dele. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, o que ela fez? Orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Oração é o lugar também do choro, irmão. É lá que tu chora, que tu se derrama. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, olha isso que eu acho legal, são os detalhes do texto. Demorando-se ela no orar, olha só, a oração é esse lugar que você tem que passar tempo, tem que demorar lá. O segredo do negócio é demorar. É quando, irmãos, todas as vezes que eu faço uma oração, que eu tenho horário, aí tem que orar ali até tal hora porque eu tenho um compromisso, essa oração é boa, mas é boa. Né? Como eu te falo, é bonito, né? É bonitinho. Né? Mas não é aquele negócio. Mas, irmão, toda vez que eu vou entrar para a oração e que eu não tenho tempo, eu não quero saber de nada, irmão, é sempre quando eu estou no demorado, irmão. Você sabe o que eu estou falando? Você não sabe o que eu estou falando? Não é exatamente isso? Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Que coisa linda, gente. Isso aqui está ensinando. Há quanto tempo você não demora, irmão, numa oração? Pensa olha só, vou falar só dessa semana. Quanto tempo você demorou na oração? E passou Eli a observar o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Você está com ansiedade, está com aflição, é lá na oração que vai resolver também. Porque quando eu falo isso, eu não descarto os tratamentos, e eu quero deixar isso bem separado. Entendeu, irmãos? Eu acho que o primeiro tratamento e o que vai curar é a palavra, é Deus. Isso daí é o que eu creio. Mas os tratamentos que vêm auxiliando, psiquiátrico, terapêutico, precisam também acontecer, porque eles somam. E aí ela vai dizer, então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ela disse, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu. E olha só o final, olha só o que acontece no final. Você tem um início de oração, você tem um buscar, você tem um demorar, você tem uma insistência na oração. Quando todas essas etapas da oração são cumpridas, o final disso qual é? E a mulher foi, comeu, porque, irmão, uma pessoa ansiosa não come, uma pessoa ansiosa não se alimenta bem, uma pessoa preocupada, ela... E aí depois que ela está na oração, depois que Deus fala com ela, depois que Deus responde, depois que Deus, ouve o aflito, depois que Deus consola, depois que Deus dá solução, depois que Deus dá direção, o que ela faz? Ela come. Agora eu consigo até comer. E aí, diz, e o seu semblante não era mais de tristeza. O seu semblante agora era de certeza, era de alegria. Deus ouviu minha oração. Agora eu vou só aguardar o meu Samuel. Não, meu não, dela, né? Para quem não sabe, Ana foi mãe do profeta Samuel. Que profeta! Irmão, para entender o poder da oração de Ana, nós temos que entender também a dor. Porque essa mulher estava sofrendo uma humilhação no cotidiano. Ela vivia à sombra da Penina, porque Eucana tinha as duas mulheres, Penina e Ana. E Penina deu filhos a Eucana, e Ana era estéril, e todas as vezes que elas subiam para o templo para sacrificar, Penina não só, em tese, era melhor do que ela porque deu filhos ao seu esposo, como ela tirava onda com a cara de Ana. Ela ficava jogando, você é um estéril, você é só falando coisa boa para ela, ao contrário. Ela passou por humilhação, ela passava um deserto particular. Ana não era apenas estéril fisicamente, ela estava cercada por um ambiente do contexto histórico que ela vivia, de desesperança. Por quê? Porque ela vivia num lugar onde Israel estava contaminado, o próprio Eli, sacerdote, estava vivendo fora da vontade de Deus, os seus filhos estavam fazendo coisas erradas no templo, o contexto era esse. Entendeu? Ela estava cercada por um ambiente de desesperança. Isso às vezes na nossa vida acontece também. Você está cercado por um ambiente de desesperança, por situações que só dizem que não tem saída. Mas Ana, ela não revidou, isso foi legal. Ela não revida a provocação de Penina. Ela não vai tirar satisfação. Ela não briga. Ela não se defende. Ela não vai reclamar com Eucana. Ela não cria uma confusão dentro de casa, uma guerra. Não. O que ela faz? Ela escolheu sair e subir e ir aonde? Ao templo. Ela vai à casa de Deus. Ela fala, eu vou para o local onde eu sei que vai ter solução. Ela vai para onde? Ela vai para a oração.
Você consegue entender isso aí, irmão? A sua dor não a levou à amargura. O problema é que muitas vezes a sua dor está te levando para a amargura de vida. Não deixe a sua dor te levar para a amargura, para o ódio, para a raiva. A sua dor tem que te levar para o altar. A sua dor tem que te levar para os pés da cruz. A sua dor tem que te levar para o lugar da oração. A oração, ela é o ato de provocar o sobrenatural. Quem quer ver o sobrenatural de Deus? Não pode existir, é na oração. O sobrenatural é provocado quando a nossa oração deixa de ser uma lista de compras e passa a ser uma entrega total. Eu peguei o exemplo de Ana porque você vê na oração de Ana uma entrega total a Deus. Uma rendição real. É uma consciência de que o que ela estava vivendo, só Deus podia dar a ela a solução, mais ninguém. Ana orava no seu coração, isso é interessante pegar do texto. Ela orava o que? No seu coração. Ela orava o que? De verdade, no seu espírito. Tinha nessa oração verdade. Não tinha máscaras, não tinha... ela não estava querendo impressionar Deus com palavras, ela não estava querendo que alguém visse, ela só falou a verdade do que ela sentia para Deus. E chorou. Quantas vezes, irmãos, eu e você já fomos para os pés de Jesus chorar e falar, meu Deus, irmão, pensa. Eu não sei você, mas eu já 1 milhão de vezes. Quando o negócio aperta, eu vou para os pés de Jesus e eu choro. E eu falo com Deus que não vou falar para ninguém, mas com Ele eu falo tudo. Às vezes eu converso com pastores, né, amigos, e igreja, irmão, a igreja não tem muito problema, né, irmão? Essa aqui então, graças a Deus, não tem problema nenhum. E muitas coisas de diversas formas, áreas, você não tem noção. Isso não dá para te dar noção. E muitas coisas, e às vezes pressionado, que eu fico, por diversas situações da igreja, da vida, irmão, e muitas vezes pressionado por todas essas situações, eu vou para os pés da cruz, como sempre, e todas as vezes, e muitas vezes, Deus fala comigo, fica tranquilo, porque essa obra que você está fazendo não é tua, é minha. E às vezes coisas acontecem e eu fico parado, muitas vezes, esperando Deus fazer alguma coisa. E o que acontece? O que acontece? Deus faz. Deus age. Deus dá um jeito. Isso é em todas as áreas, relacionais, administrativa da igreja, dinheiro. Dinheiro, irmão. Eu nem me preocupo mais, cara. De fato, aquilo, né? Eu entrego para Deus. Todas as vezes, Deus supre as necessidades da igreja. A oração, ela tem profundidade. Eu disse que Ana orava no seu coração. Eli julgou Ana muito mal. Por quê? Por causa da intensidade. Às vezes até na intensidade da nossa oração, quem está em volta julga, fala que exagero. Mas está orando alto assim para quê? Parece que Deus é surdo. Nossa, mas que exagero. Mas por isso que eu tenho procurado não julgar nenhuma manifestação
de Deus. Né? Por quê, irmão? A intensidade, às vezes, da oração daquela pessoa é porque você não sabe, às vezes, a angústia que está naquele coração. Você não sabe, às vezes, o que está passando, como que o coração está amassado, e não tem, e aí o que ela faz? Ela vai para Deus, ela vai, e lá, se eu fosse ter que ficar escandalizado assim na situação, eu já ficaria em casa, na minha casa, com a minha mulher. Porque, às vezes, eu falo assim, gente, para que isso? Eu vou até perguntar agora, essa angustiada na alma? Porque tem hora que grita, que tal, é um... O Andrew Murrow, que eu chamo, eu já até falei que escreveu A Beleza da Santidade, que eu já até passei para os líderes aí ler. Ele fala assim sobre oração, abre aspas, né? O segredo de toda a falha ministerial, ele fala aqui para líder, e espiritual, é negligência da oração no secreto. Pega isso? É no secreto que Deus forja o caráter, e é lá que Deus vai te ajudar a sustentar o milagre. Porque, irmãos, outro ponto, Deus até manda um milagre para você, mas sustentar o milagre tem que estar também na oração. Senão até o milagre vai. A oração é o lugar onde você não apenas pede o milagre, mas onde você se torna a pessoa capaz de gerir o milagre que Deus vai te dar. Amém, gente? E aí eu quero agora ir para um outro texto que fala sobre oração, que é de Mateus 7,7. Abre aí comigo. Pedi, isso aqui é Jesus quem fala, tá? Eu estou em Lucas, não? Tá certo? Ah, tá certo, é. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, olha só, tudo isso que a gente vai ler aqui agora, você pensa nisso tudo que está aqui dentro da hora lá do teu quarto. Isso aqui você vai fazer dentro do teu quarto, no momento da oração. É isso aqui, ó, que ele está falando. Ó, vou lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-lhe-á. Pois o que? Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o quê? Dará o quê? Dará o quê? Mais coisas. Grava isso aí, circula. Boa. Circula boa. Deus dará o quê? Boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, querer. Aí vai falar a regra de ouro, né? Quem conhece a regra de ouro? Quem sabe o que é a regra de ouro da Bíblia? Quem sabe, pastor? Eu sei qual é a regra de ouro. Quem sabe, pastor? Não sei a regra de ouro. Quem não sabe? Vou ter que perguntar quem está em Marte? Vocês que pedem para eu repetir a mesma piada todo dia. Quem sabe a regra de ouro? Quem não sabe a regra de ouro? Pronto, é isso, só faz isso. Eu vou te aproveitar para te falar. Está aqui. Essa aqui é a regra de ouro.
Versículo 12. É a regra de ouro da vida. Gente, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia para você ter sucesso. Está tudo aqui, pô. Olha lá. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Ah, não me deu boa noite. Ah, não compra bolo para mim. Ah, não falou comigo. Ah, foi dizer comigo. Só dei um exemplo, que eu não aguento. Assim, fazei vós também a eles. Ninguém me abraça, vai dar abraço nos outros, ô abençoada. Dá tu. Tu não quer que alguém faça para você? Faz para ela. Nunca me deram R$1, seu pão duro, tu não dá 1 centavo. No meu aniversário ninguém me dá presente. Claro, tu não dá presente para ninguém. Nossa, no meu aniversário ninguém me deu o aniversário lá no Facebook. É claro, tu não dá para ninguém. E aí ele vai falar, porque essa é a lei e os profetas. Quer ser abençoado? Abençoa. Quer que Deus abra as janelas do céu na sua vida financeira? Dá, entrega. Quer que alguém te honre? Honre alguém. Não, ninguém me deu honra. Você honrou alguém na sua vida? Ah, ninguém me elogia. Você elogia alguém? Não, invejoso. Sabe o que não elogia? O invejoso, mundano, né? Não, crente invejoso. Não elogia porque tem inveja. Não elogia porque está com raiva que a pessoa melhorou. Está com raiva que a pessoa fez e tu não fez. Não elogiar também nada não. Queria, na verdade, você quer o que a pessoa tem. Não, repreendido não, está repreendido, mas é isso que acontece. E pode acontecer comigo, contigo, não tem ninguém livre aqui não. Não guarda teu coração não. Rapaz, é uma pregação que vai emendando uma coisa na outra, né? O rolo vai desenrolando. Esse último versículo não era nem para estar aqui, porque né, não era o versículo da oração. Então vou voltar para lá. Aleluia! Meu irmão, já falei que até 100 anos vocês vão ter que me aguentar. No contexto da oração, nós lemos esse texto, né? Batei, abre-se-lhe-á. Todo o que busca, encontra, o que pede, recebe. Jesus ele está falando que é no momento da oração que nós temos a liberdade de pedir a Deus. Agora, o que eu vou chamar a atenção, já para ir terminando, que eu não vou ter uns e-mails não. Não adianta eu entrar no outro tópico aqui que eu não vou finalizar. Então, na próxima, eu entro no tópico referente a esse texto. Mas eu vou falar para você rapidamente desse texto aqui. Quando ele fala que é na oração que nós temos a oportunidade de, além de colocar o nosso coração, de, né, às vezes suplicar, clamar, para ter uma resposta, mas lá também é o local onde nós vamos pedir. É lá onde nós vamos colocar diante de Deus os nossos sonhos. Onde nós vamos abrir o coração, e você vai ver, vou voltar em Ana, que Deus responde Ana porque a oração de Ana tinha propósito. Irmãos, pedir dar-se-vos-á, buscar e encontrar, tem a ver com oração com propósito. E aí eu quero entrar no ponto da oração que tem propósito. Quando Ana ora, Ana não ora assim, me dá um filho para a Penina ver. Agora, quando Samuel nascer, eu quero ver a cara dela.
Mas, Senhor, para a tua glória. Não. Ela faz uma oração com propósito. Ela fala: Senhor, me dá um filho, porque esse filho, ele vai ser consagrado a ti, e ele vai servir na tua casa. Eu quero um filho para que ele seja usado por ti. E o filho dela vira o quê? Um profeta. A oração de Ana tinha um propósito bíblico, um propósito que estava condicionado, que estava de acordo com a vontade de Deus. Era um propósito de glorificação do nome de Deus. E a gente tem que aprender que esse pedido assim vos dá, porque às vezes, se nós não explicarmos o texto, a pessoa acha que tudo que ela pede, Deus vai dar para ela. Não é assim, não. Não é isso. É tudo que pedirdes em conformidade com a minha vontade, porque o texto de Mateus fala que Deus dá coisas boas a quem pedir. Se Ele dá coisa boa, Ele só dá o que está de acordo com a vontade de quê? Dele. Porque se é para a tua vontade não é bom, você não ganha. Ele dá o quê? Coisas boas. Então ele já deixou determinado que ele vai dar, tem que estar de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tem que estar condicionado com a palavra. Que senão fica todo mundo pedindo um montão de besteira aí para Deus. Aí Deus não responde nada. É claro que não responde. Vou entrar no outro texto que não está aqui. Alguém acha para mim onde é que está? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Se algum crente aí tiver de cor isso aí, se o Tony tivesse aqui, a gente abrir a Bíblia aqui já na hora. Chato pra caramba também, tudo de cor. Dá uma raiva do Tony. Não. Olha a inveja! Olha a inveja! Você queria ter tudo de cor. Bota aí para mim, Tiago 4 aí. Tiago 4 o quê? É uma mensagem interativa, né, irmão? Vocês me ajudam no esboço. Aí acha o texto aí. Eu sei ele... aqui eu sei, mas onde está eu não lembro. É Tiago o quê mesmo? 4:3 aí, eu contivi, ó. Cadê? Bota para mim. Próximo culto. Pedi. Bora, aqui. Ah, não consegue, tá ruim? Ah, todo mundo tá... Gente, desculpa aí, tá? Eu sinceramente, eu falei assim, não é possível, só pode estar tendo algum problema lá, porque eles são dinâmicos. Não está ali porque alguma coisa falhou. Isso é bom, que o Cláudio me empresta a Bíblia, o irmão acha o texto. 4 o quê mesmo? 3, né? Sem óculos aqui. Eu vou do 1, porque o 1 dá um contexto, para chegar lá fica melhor. Ele fala assim, ó: de onde procedem as guerras e a briga que é entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Agora, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Ninguém tem, porque não pedem. Olha isso. Pedem e não recebem. Ué, mas não tem um conflito com o texto? Deus não falou que ia pedir e ia receber? Deus não falou que ia buscar e encontrar? Mas como é que pede e não recebe? Por quê? Porque pedem o quê? Mal. Fora da vontade de Deus. Para esbanjar os seus prazeres, ou seja, é um pedido para o orgulho. É um pedido para que todos vejam. Gente infiel. Está falando de crente ou de mundano? Hã? Crente. E pode ter infiel? Pode. Pode, Arnaldo? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se tornará... Enfim. Quando você e eu pedirmos,
nós temos que pedir a Deus de forma intencional. Nós temos que pedir de acordo com o que está escrito. Pedir para que seja para a glória dEle. Quando você pede, Senhor, que o meu relacionamento seja bom, para quê? Para que dentro da minha casa a Tua paz reine, para que os meus filhos possam ver a Tua glória expressada através do relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Senhor, eu te peço um crescimento profissional. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo, eu queria um tempo maior para a Tua casa, para a Tua obra. Senhor, que eu possa crescer e que o meu trabalho me possibilite a trabalhar menos e ganhar mais. É um pedido legítimo. Para quê? Para que eu possa estar. Senhor, que isso aconteça para que eu possa, para que eu possa abençoar outras pessoas, para que eu possa botar a mão, para que eu possa chegar em outros lugares. É um pedido que tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. E quando você entra para o lugar da oração com essa consciência espiritual, com esse entendimento da palavra, e você vai diante de Deus orar por uma causa, por algo, e você ora com aquela intencionalidade, verdade e certeza que está de acordo com Deus, Deus ouve. E você insiste na oração, e você continua naquele lugar, e você aguarda, porque lá em Abacuque, quando o profeta se coloca na torre de vigia, e ele fala, vou esperar o meu Deus, e aí o Deus vem, e aí o Deus fala, e aí ele fala, olha, agora você pega e escreve em letras grandes, para que aquele que passar correndo consiga ver, e olha, se tardar, não desanima, não para, mas porque certamente se cumprirá. Você pede, de acordo com a vontade de Deus, vai receber. Essa daí, Deus garante que vai ser recebida. Essa resposta você vai ter da oração. Então você entra numa oração com certeza de resposta. E quando virá, ele mesmo já fala, olha, se tardar, ele está dizendo o quê? Pode ser que demore um pouco. E aí ele termina falando, mas certamente se cumprirá. E aí você pede, quantas pessoas hoje estão colhendo o fruto de um pedido legítimo diante de Deus, mas que podem contar um testemunho falando, pastor, demorou 10 anos, demoraram 15 anos, pastor, demorou tantos anos, mas olha, hoje eu estou aqui falando, olha aqui, olha que bênção, olha o que Deus fez, olha como Deus restaurou, olha como foi feito. Por quê? Porque Deus falou que ia fazer e Deus fez. E só conta o testemunho quem não desiste no meio do caminho. Quem para e fala, se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Vamos ficar de pé? Chama os músicos aqui. Quero cantar a música que eu cantei quinta-feira. Então, se alguém sabe cantar essa música aqui melhor que eu, por favor. Cadê? Kátia. Vem cá, Kátia. Hã? Quem? Ah, o Renan sabe? Então vem. Sabe qual é, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Só um instantinho, que eu não sei se eu puxei no tom certo. Melhor. Só para aquecer. Ó, só nesse, ó. Já peguei o tom. É, só no... Vamos começar na capela aqui então. Até o pessoal chegar.